A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estamos aqui para um breve comentário da lição de número 10 da revista dos adolescentes. Isso mesmo, o trimestre já está acabando. Estamos na lição de número 10, que tem como tema ética cristã. Temos como objetivo, primeiramente, explicar que devemos aprender os valores do reino de Deus, mostrar que fazemos parte de um reino diferente e, por fim, estabelecer que o discípulo de Cristo deve praticar a palavra de Deus. Primeiro ponto, nós vamos ver que ética significa um conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento de um indivíduo, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Então esse é o primeiro ponto. A ética, ela estabelece princípios para pessoas e também para grupos. No nosso caso em especial, a ética cristã, ela estabelece regras de como deve se comportar aquela pessoa que se diz cristão. Se você se diz cristão, como que deve ser o seu comportamento? Automaticamente devemos viver da mesma forma que Cristo viveu, porque somos seguidores de Cristo, aprendendo os valores do reino. O primeiro ponto aqui vai mostrar a maneira que Jesus ele ensinou os seus discípulos. Ele era diferente de todos os mestres. E certa feita ele encontrou seus discípulos disputando quem era o maior no reino de Deus. E quando ele percebeu aquela discussão, ele convidou os seus discípulos, em parte, começou a explicar para eles, trazendo uma criança para o meio deles. Ele pôde mostrar para seus discípulos que quem quisesse ser o maior tinha que se tornar semelhante a uma criança. Então, o princípio da ética no reino de Deus é a humildade, é a simplicidade de uma criança. Qualquer pessoa que entra para o cristianismo, tentando se tornar grande, querendo obter títulos e coisas grandes nessa terra, ele está fugindo da ética cristã. Não que nós não devemos almejar coisas grandes. O grande problema é de que forma que nós almejamos isso. Porque a partir do momento que eu tenho como objetivo principal ser grande aqui na terra, eu estou perdendo a noção daquilo que é reino de Deus. Então eu devo sim progredir aqui na terra, mas meu alvo principal é, como Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus. Então Jesus ele usou uma criança para mostrar como que deveria ser o nosso comportamento simples, um comportamento sincero, um comportamento que realmente visa a grandeza do reino de Deus. É aquilo que João ele disse quando foram interrogar para ele sobre Cristo. Ele disse o seguinte: é importante que ele cresça e que eu diminua. Então esse é o princípio da ética cristã. Aqui nós vemos que a revista também nos traz, dentro desse modelo, dentro dessa explicação, nós podemos mostrar para os nossos adolescentes que eles não precisam imaginar que Deus só vai usar quem tem título, que Deus só vai usar aquelas pessoas adultas, pessoas de mais idade, de forma alguma. Deus usa a todos, independente de idade. Desde que permita, desde que dê liberdade, Deus está disposto e deseja usar a todos nós. Então incentive ao seu adolescente a dar liberdade, mostre dentro da palavra de Deus quantas crianças que foram usadas por Deus, reis que iniciaram seu reinado ainda criança, pessoas como aquela menina que estava ali como escrava em Samaria e ela pôde falar do profeta, pôde falar de Deus, aquele homem ali é o general Naamã. Então é muito importante mostrar para o seu adolescente que independente da idade, ele deve estar à disposição de Deus e pode sim ser usado. Um reino que funciona de maneira diferente.
Como nós já comentamos aqui, o reino de Deus ele é baseado na humildade. Ele não é baseado no poder, naquela coisa, no poder, digo, poder material, naquela grandeza material, mas sim no poder de Deus e na grandeza de Deus. Então o nosso foco é agradar a Deus. Um reino que funciona de maneira diferente. Nós vamos ver que certa feita, os discípulos passando juntamente com Cristo em Samaria, eles não receberam Jesus ali em Samaria. E logo quando eles estavam saindo ali, nós percebemos que Tiago e João, eles tiveram uma ação bastante semelhante à que nós às vezes temos. Se a pessoa não aceitou, então vão pedir para Deus mandar fogo do céu e destruir todos. Nós vamos ver que Tiago e João, eles chegaram até Jesus e falaram: Senhor, nós não poderíamos aqui orar e pedir para que Deus mandasse fogo do céu? E nesse momento, Jesus mostra para eles que no reino de Deus os preceitos são diferentes. O reino de Deus não é um reino de vingança. Hoje nós vemos um reino de Deus que é pregado, que é muito complexo, que não tem base bíblica. O reino de Deus que é pregado hoje é o seguinte: a sua vida vai ter sabor de mel. Aqueles que forem contra você, eles vão estar por baixo. Você vai estar por cima e eles vão ser humilhados lá embaixo. Isso não é reino de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Vai ter um dia sim que vai haver uma separação, vai ter um dia em que os ímpios serão condenados. Mas isso pertence a Deus e no momento de Deus. Não adianta você querer desejar o mal para o próximo. O reino de Deus não é baseado nisso. O reino de Deus não é baseado em vingança. O reino de Deus é baseado em justiça. E quem faz a justiça é Deus. Então aqui Jesus ele continua falando o seguinte, que no reino de Deus nós devemos amar aqueles que nos odeiam, porque aqui ele diz o seguinte: se eu amo aquela pessoa que me ama, é muito simples eu amar quem me ama. Eu amar minhas filhas, minha esposa, meus parentes, meus amigos ali próximos, isso é fácil. Agora o difícil é amar aquela pessoa que não aceita a minha palavra, aquela pessoa que não concorda com a minha palavra. Então aí torna um pouco mais difícil. Agindo de acordo com o reino de Deus. O último tópico vai falar o seguinte, que é importante que a gente conheça os valores do reino. E até aqui o que nós falamos está realmente baseado nos valores do reino. Os valores do reino é como nós vemos nas bem-aventuranças. Está baseado em uma vida de total entrega para Deus. Nós vamos ver que Jesus, durante todo o período que ele esteve aqui, ele se preocupou em fazer a vontade do Pai. Então esse é um dos objetivos principais, fazer a vontade do Pai, agradar a Deus. Então os princípios dos valores do reino de Deus está naquilo que agrada a Deus. Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte, que se o seu olho ele te leva a pecar, você deve arrancar ele, você deve tirar ele. Ele não falava isso literalmente, mas ele fala de em que direção você tem colocado o seu olho, em que direção tem caminhado os seus pés. Então o reino de Deus, ele é baseado exatamente nisso. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Então leve o seu adolescente a avaliar, será que o que nós temos feito, será que tudo que nós temos feito, a forma que nós temos agido, tem agradado a Deus? Então essa deve ser a nossa prioridade. E a ética cristã, ela está baseada exatamente nisso. Criar valores que agradam a Deus. Viver valores que agradam a Deus. Sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabemos que vivendo assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, querido professor. Fique com Deus, tenha uma boa aula e até a próxima, se Deus assim nos permitir.